Qual que é a questão? É um Atlético que, e eu acho que covarde não foi. Eu entendo de onde vem, e eu entendo sim que o Atlético precisa ser mais capaz de jogar, de ter a bola, de se impor contra um time da qualidade do Botafogo, que é abaixo, tá? Individualmente falando. Ainda assim, o conjunto do Alan Al, um conjunto que é interessante. E, gente, o Botafogo andou em Goiás agora. O Botafogo tem no segundo turno, com o Alan Al, uma campanha de G4. O Botafogo não é um time fácil de ganhar, principalmente no estádio Santa Cruz, tá? Dito isso, qual que é a questão pra mim? A gente não pode chegar aqui e falar em um momento em que o Atlético, tem que aproveitar a transição, tem que aproveitar dos jogadores mais rápidos, tem que aproveitar o Viveiros, o Mendonça, e depois, quando o Atlético faz isso, a gente chegar aqui e falar que o Odair foi covarde. Acho que é uma análise, pelo menos não, muito incoerente. Seria uma análise da nossa parte incoerente se a gente chegasse e falasse isso. Pra mim, minha opinião, foi certa a postura do segundo tempo. O Atlético faz um primeiro tempo sem brilho, mas um primeiro tempo tranquilo, seguro, confortável. No segundo tempo, o Atlético volta da mesma maneira, seguro e confortável, e com as linhas mais baixas para atrair o Botafogo e atacar as costas. E não conseguiu fazer isso. O Atlético tem até um lance de perigo logo antes do gol sofrido, mas até alertei isso ao longo do segundo tempo. Pode descer o bloco? Pode. Pode colocar uma linha com 5, uma linha com 4 e um jogador baixo? Pode. Mas tem que contra-atacar, tem que gerar perigo, senão o conforto da situação do jogo vira falta de concentração, abre margem para isso. E aí essa situação que acho que o Atlético acabou pecando. Bola na área, cruzamento da lateral, faltou concentração ali, né, Romão, no lance do gol do Botafogo. Com certeza, Vinicius Dalecani, mas assim, eu não gosto, eu entendo a tua ponderação. Eu acho que em alguns momentos a própria competição pede isso, né? Você descer um pouquinho, dar uma seguradinha. Mas assim, cara, era evidente que o Botafogo voltaria com a pressão, voltaria querendo mais, porque mas isso não era bom saiu perdendo. Porque, você tem uma zaga de Carlos Eduardo e Edson, e você tem um Kevin Viveiros pra atacar as costas dos caras. Pô, isso é excelente pro Atlético, na minha visão. Era um cenário muito bom pro Atlético atacar as costas. Só que não conseguiu fazer. Por quê? E aí a gente lembra, e até falei, existe o caminho, o Atlético encontrava o caminho, mas errava o último passe. E aí eu não consigo colocar no treinador. O time estava treinado o suficiente para fazer as situações acontecerem. E elas não aconteceram por erro do Mendonça no último passe, erro do Esquivel, acho que é um lance no último passe também, e aí uma situação que não aconteceu. Faltou concentração, o Atlético toma o gol, e a partir daí, o Atlético pegou um cenário muito confortável, amassou e jogou no lixo. E aí você teve, logo depois, esse lance juvenil, na minha opinião, do Bruno Zapelli e do conjunto do Atlético na cobrança de falta, em que a cobrança de falta gera a expulsão do Carlos Terán. Quem quer saber como que foi, né, o segundo tempo do Atlético, vê o lance do Zapelli ali, porque ele sintetizou o segundo tempo do Atlético. Foi aquilo dali, né? Cara, uma bola daquela, com Carlos Terán na grande área. Pois é. Cara, é uma bola pra você levantar, colocar lá no meio da... Pelo menos você colocar lá no meio da bagunça e dar o benefício da dúvida. Todo mundo dentro da área, Ou se você vai fazer uma finalização... Cara, primeiro, dali do meio da rua é uma bola muito difícil e com todo mundo dentro da área, com uma bola rasteira, cara, a probabilidade dessa bola não passar é muito alta, bola cara. Pelo alto. Cara, tem muita gente na frente. O que eu imagino, tá? Imagino que a jogada era pra acontecer alguma coisa, essa coisa não aconteceu, o Zapelli só encontrou a alternativa de finalizar, né? E não tô tirando da responsa dele porque acho que a decisão que ele tomou foi errada, tá? Mas ele só encontrou a alternativa de finalizar e finalizou. E aí deu tudo errado depois. Por isso que eu coloco também no coletivo. Eu acho que não ter o jogador de sobra e talvez a movimentação não tenha acontecido da melhor maneira prejudica o lance e coloca o Zapelli na situação ruim. Mas a tomada de decisão do Zapelli é ruim também. Mas a decisão de todo mundo não ficar ninguém na sobra é uma decisão do elenco, é uma decisão ali do jogador ou é do treinador? É do treinador. Claro, isso é importante colocar também. Então eu não consigo criticar o Odair pela postura pré-gol tomado. Agora, a postura pós-gol tomado, a partir do 1-1, foi de um Atlético que não mediu o risco. O Atlético não entendeu o risco que era se colocar tanto à frente. E aí acabou pecando e o Terán foi expulso. A partir desse momento, é um Atlético que... E o jogo, praticamente não tem mais jogo, tá? E só pra criticar também. O Atlético coloca em campo o Kardec, tá? Pra ser uma opção a ser um jogador dentro da área pra pesar essa área. Mesma coisa com o Julimar, mesma coisa com o Luiz Fernando. Eu discordo veementemente da entrada do Allan Kardec, quando se tem o Renan Peixoto no banco.
tá? Eu discordo muito da entrada do Allan Kardec quando se tem o Renan Peixoto no banco. Agora, eu não consigo também não notar que os outros 2 gols saem em jogadores que o Odair coloca. O primeiro gol, o segundo gol no caso do Atlético, o primeiro gol no segundo tempo do Atlético, dessa virada do Atlético, né? Sai no lançamento do Santos que o Julimar sustenta e o Luiz Fernando finaliza, né? 2 jogadores que entraram junto com o Kardec. E o terceiro gol sai do Dudu, um jogador que o Odair coloca para ser volante em determinado momento. Ah, o Dudu não tem mérito, o mérito é do Odair. Não é isso. O mérito é todo do Dudu. Mas se a gente vai criticar mudanças, eu também tenho que chegar aqui e elogiar as que deram certo. E Julimar, Luiz Fernando e Dudu deram certo. Deram certo. Então eu critico sim a entrada do Kardec. Acho que é errada a entrada do Kardec. Pra mim, a do Luiz Fernando, ela só deu certo porque ele fez o gol. Pode porque ser. se ele não faz o gol, daria muito errado, porque em outros 2 lances ele erra feio. Uma bola que, claro, na concordo. pequena área, um cara que tem assim, é um atacante, qualquer atacante, cara, não pode Tem que dominar tá a bola. preparado, né? A bola vai vir na grande área, cara, você não pode esperar ou torcer que o zagueiro rebata essa bola que ela não vai chegar a você. Você tem que esperar que ela chegue até você. Sim, E partindo do momento que ela chega até você, você tem que fazer o que um atacante faz, que é pelo menos gerar perigo pra meta adversária. Exatamente. E coisa que o Luiz Fernando não fez. Pra mim, mérito do gol. Pô, uma bola que ele recebe também, uma E bola assim, açucarada o ali e tal. Leozinho não faria o gol. Pois é. Claro que é achismo aqui, e eu não gosto de entrar nesse achismo, mas acho que o gol do Luiz Fernando é muito no sentido do que o Odair planejou para as mudanças. Serem caras mais finalizadores, com mais capacidade de terminar a jogada, mais terminais, que pesam mais a área. E aí acho que isso entra sim na conta do Odair, ainda porque coloca o Julimar para ser um cara capaz de sustentar a jogada. Então isso tem que ser elogiado. Eu sei que a crítica vai ser grande pelo Kardec, e eu concordo com a crítica, mas o elogio também tem que ser interessante, porque o segundo gol tem participação do Julimar e do Luiz Fernando, e o terceiro tem participação do Dudu, tá? E acho também que o Dudu tem que ser titular do time. Isso a gente já tem conversado ao longo de toda a semana. Mas é impossível, Romão, a gente não chegar e não entrar na loucura que foi. Em todo o anímico e tudo que ronda fora do substancial dentro desse jogo. Porque, cara, é uma sequência de eventos que é loucura. É loucura, não tem outra maneira de explicar. Né? Quando o quarto árbitro levanta a placa de acréscimo, acontece alguma coisa no universo, cara, acontece alguma, não sei se a Terra parou, deixou de girar, ou se ela de repente começou a girar ao contrário ali. Não sei o que aconteceu, mas quando ele levanta a placa, literal, assim, tudo que poderia acontecer passa a acontecer dentro da partida. E o Atlético, né, que a gente já, claro, não gostaria, mas já começa a ver como positivo um empate, sai do jogo com um jogador a menos, vencendo por 2 gols de diferença. Exato, cara. Só que assim, e depois, assim, cara, muita coisa. Né? Bola na acho linha que entra na loucura. Entra no caos a vitória do Atlético. Só que eu acho também que existe trabalho nisso aí. Exemplo, o gol do Luiz Fernando, vocês vão se lembrar no finalzinho do primeiro tempo. Quebrada do Santos, sustentação do ponta direita Mendonça, finalização do ponta esquerda Leozinho. O que acontece no gol? Quebrada do Santos, sustentação do ponta direita Julimar, finalização do ponta esquerda Julimar, finalização do ponta direita Luiz Fernando. Então é uma situação muito interessante. E acho que é uma jogada que foi treinada pelo Atlético. Não faria sentido não ser, né? Se aconteceu 2 vezes exatamente da mesma maneira. E assim, o Botafogo vai lá e faz o gol depois. A gente criticou muito e com muita razão. Pô, pelo amor de Deus, o Atlético não pode ceder a vantagem logo depois de fazer o gol de novo. Os caras já deveriam ter entendido isso. E aí a questão do VAR, 10 minutos de revisão, a sorte, o imponderável ficou do lado do Atlético. Eu lembro quando perguntei ao Odair isso. Quando é que o imponderável estará ao lado do Atlético? Porque até então só estava contra. Só ficava contra. Agora o imponderável esteve ao lado do furacão. E aí eu não vou me propor a explicar o porquê. Porque se é imponderável, se tá na conta da sorte, eu não consigo chegar aqui e trazer uma explicação racional e com distanciamento do que aconteceu. E aquela coisa, Romão, eu não consigo exaltar o suficiente o Dudu. Eu não consigo medir em palavras o que fez o jogador do Atlético. Muito jovem, é verdade, com uma qualidade ímpar, e se sabe isso há 2, 3 anos. Porque é um jogador que é capitão e camisa 10 da seleção brasileira de base, pelo menos no Sub-17 e também no Sub-20 em momentos. O Dudu é um jogador
que é o símbolo mais perfeito do que a base do Atlético conseguiu revelar nos últimos anos. É um jogador, e a gente ouviu da boca do Caco Espinosa, ex-treinador do Sub-20 do Atlético, e também já ouvimos o João Corrêa falar sobre ele. É um jogador que é muito acima dos outros na idade. Em questão não física, em questão nem essencialmente técnica, mas em lucidez, em capacidade de ler o jogo, em tranquilidade e personalidade. Vocês vão lembrar muito bem do jogo contra o CRB. Isso, exato isso que eu ia falar. Como ele, naquele momento, ele viu, né, e conseguiu identificar, fazer a leitura, prender a bola na linha de fundo. E hoje ele poderia ter levado até a linha de fundo. Tinha 2 marcadores por cima dele. Ele poderia ter levado. Foi essa, né? Ele poderia ter levado ali e prendido isso aqui. Cara, eu acho que ali na hora foi aquela ousadia de normalmente quem vem da base de jogador assim, mais jovem, de falar, cara, eu vou pra dentro, é minha oportunidade, eu vou fazer meu nome. Olha, cara, o nível de leitura do cara. Porque ele fez isso contra o CRB. Ele levou a bola pro fundo, ele teve combinações curtas que geraram vantagem ao Atlético pra prender essa bola na linha de fundo. Agora, ele leva também pro fundo. Ele levanta a cabeça e enxerga, pô, tem 2 caras em mim, mas se eu passar os caras eu tenho uma finalização limpa. O que ele faz? Ele passa pelos 2 caras e tem uma finalização limpa pra bater pro gol e fazer o gol. Era um lance absurdamente difícil. Era um lance muito complicado. Mas o Dudu olhou pro lance, bateu no peito e falou, eu vou resolver essa parada. Bateu no peito, mostrou personalidade, mostrou qualidade, falou, eu vou resolver o cenário. Foi lá e resolveu. É impressionante. É impressionante o que fez o Dudu. E esse gol marcado só reforça a imagem que ele já tem dentro do Atlético. De um jogador diferente, muito diferenciado, de muita qualidade, mas principalmente cognitivo muito alto. Muito alto. Qualidade e capacidade de leitura de jogo muito alta. E aí é um jogador que não tem teto. É um jogador com teto inestimável e é inacreditável quão qualificado e quanta qualidade tem o Dudu. É impressionante o que a gente viu lá em Ribeirão Preto hoje, é impressionante o que fez o Dudu. E agora eu quero deixar, não só pra você aqui, claro, pro pessoal também, né? Esses jogos que o Dudu vem fazendo, justifica a pretensão dele a não escolha também do João Cruz? Olha, não sei. Inclusive vamos deixar pra galera debater isso aí. Hoje o Cruz tá na seleção brasileira, tá? E o Dudu inclusive foi convocado, mas o Atlético segurou. Mas o Cruz foi liberado. Acho que existem outras questões. Mas mudou, fez essa troca, porque entendia que o Dudu poderia contribuir mais pro elenco do que o João Cruz. Né? Isso é uma situação importante pra gente comentar. Ainda assim, 2 jogadores espetaculares, tá? O Cruz e o Dudu. Mas o Dudu mostra que tá uma prateleira talvez acima. É um cara que mostra que tem uma qualidade inacreditável e mostrou nesse lance e só confirma o que a gente vem cobrindo, já vem falando há certo tempo sobre a base do Atlético e sobre o destaque que tem o Dudu na base do Furacão. Jogaço. Jogaço do Atlético, claro, com muitas ponderações a serem feitas, com muita coisa a gente falar. E assim, é um jogo que coloca o Atlético na briga, a gente já falou, tá apenas 3 pontos do G4 nesse momento. Claro que o Criciúma entra em campo ainda, claro que é um jogo muito difícil contra a Chapecoense, mas são apenas 3 pontos.